de um jeito ou de outro, eu convido você para a gente orar. Deus querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, todo-poderoso, Pai fiel, justo, Pai verdadeiro, este é Pai. Nosso Deus é Pai. Pai, nós precisamos imitar a paternidade do Senhor. Nós queremos te agradecer, te glorificar, te exaltar, bendizer, adorar, reverenciar, cultuar o Senhor nesta manhã. Recebe, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. Recebe-nos, Senhor, na Tua presença santa e verdadeira. Tua presença real. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a entendermos as coisas poderosas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos por este momento tão difícil. Talvez um dos últimos momentos deste mundo. Fala conosco. Esta é a oração que eu faço, honrando, adorando, bendizendo o Senhor e o teu santo nome. Amém. Olha, deixa eu só falar uma coisa que eu vou... eu sempre coloco no Facebook um pouco antes, né? Já deixo tudo pronto para a hora que eu vou iniciar, eu clico ali, né? Então eu vou mudar um pouquinho a partir de amanhã, né? Eu só vou conectar o Facebook na hora que eu for realmente já entrar ao vivo para ver se muda aí essa questão de todo dia, né? Mas tudo bem. Irmãos amados, irmãs queridas, não afrouxem as medidas de higiene e segurança, viu? A pandemia continua, levando pessoas para o hospital, pessoas para as UTIs e matando gente. É que o tempo vai passando e as pessoas vão se acostumando, né? O ser humano é resiliente. Ele vai se adaptando com tudo, entendeu? E não afrouxem, continuem firmes, né? Enfim, tanta coisa que a gente quer falar, embola tudo na cabeça. Vamos abrir a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre proteção de Deus. Por quê? Eu tenho todos os dias, abre sua Bíblia no Salmo 121, nós vamos ler o verso 3 e depois o verso 7. Salmo 121. O salmo anterior àquele que Davi diz que a gente precisa orar por Jerusalém. Coisa lá tá pegando, hein? Bom, enfim. Eu tenho visto na internet, em sites, né? As pessoas, no YouTube, as pessoas mandando oração para proteção, não sei o que lá, né? Em alguns sites, como Terra, por exemplo, tem lá as pessoas que deixam oração de proteção, ensinam isso, aquilo, para você, sua casa, ficar protegido,
E tem gente que acredita nisso, né? Os católicos, apostólicos, romanos, têm muitas orações de proteção. Quem nunca recebeu, quem nunca teve na sua carteira aqueles santinhos com oração disso, oração daquilo, né? Muita gente ainda tem até hoje. E eu quero mostrar para você que isso tudo não existe, que isso tudo não é verdade. Mas você precisa prestar atenção, né, para você entender, porque senão você não vai entender o que a gente vai falar, a explicação que eu vou dar. Você não é obrigado a concordar com ela, é óbvio, né? Mas antes de discordar, leia a Bíblia. Tem uns irmãos que discordam e não lê a Bíblia. E quer entender do jeito que ele ouviu alguém falar, né? Então, você não é obrigado a concordar, claro. Mas antes de discordar, antes de mandar qualquer reprimenda, leia a Bíblia Sagrada. Lembre-se do que eu falei, tá bom? Olha só. O Salmo foi escrito para quem? Para a igreja? Não, óbvio que não. Não existia igreja na época dos salmistas. Então o Salmo não serve para nada? Eu também não falei isso. Eu só fiz uma pergunta, foi escrito para a igreja? E já respondi, não. O Salmo é da época da antiga aliança. Certo? Então vamos ler Salmo 121, verso 3. Ele aqui é Deus, o Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Agora vamos para o verso 7 do Salmo 121. Mas por que você está pulando? Porque eu estou pegando os versículos, os versos, ou melhor, né, que falam diretamente sobre o assunto que eu vou abordar. Só por isso. Você quer ler o Salmo inteiro? Leia, não tem problema. Aliás, você deve ler, leia. Eu só estou pegando aqueles que têm a ver diretamente com o assunto que eu vou abordar, que é a proteção de Deus. Verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Vou ler o 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Olha, eu não sei a igreja denominacional que você frequenta, eu não sei. Só o que eu sei é que a maioria das igrejas ensinam isso daqui como se fosse para os dias de hoje. E eu quero mostrar biblicamente para você que não é. Deus fez com os homens muitas alianças. Teve uma aliança, começou com Adão, a chamada aliança adâmica, e foi. Em Cristo foi feita a última aliança, chamada de nova aliança. Mas então Deus mudava? Não, Deus não muda. O que muda é a revelação de Deus. Para Adão,
era um pedaço da revelação. Foram os primeiros homens na Terra. Entendeu? Deus foi revelando de modo ao homem poder entender. Deus foi abrindo o leque de informações de modo ao homem poder entender. Você já pensou falar de alma, de espírito, de céu? Com Adão, tinha acabado de ser criado. Não era o momento. Deus é sábio. Entendeu? Está claro aí ou não? Por causa do pecado, lá no Éden, a maldição que foi imposta sobre o homem envenenou a perfeição da criação de Deus. O mundo, que era um lugar super, hiper seguro, um lugar seguro demais, tinha perigo nenhum no mundo. A partir do pecado, o mundo se tornou um lugar perigosíssimo. Alguém pode negar isso? Que o mundo é um lugar perigoso? Não há lugar neste mundo onde não haja perigo. Você pode ser picado por um animal peçonhento. Na época de Adão não tinha isso. Você pode ser morto por um animal carnívoro, um leão. Não é aqui o caso, estou falando do mundo, né? Na época de Adão não tinha isso. Antes do pecado, óbvio, né? Hoje, todo mundo sofre com desastre natural, crime, saúde, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, ó. O negócio está, né? Que vão acobertando, sabe? Surgem novas notícias, a imprensa vai dando ênfase a novas informações e para um pouco de falar daquilo que é o mais importante para o ser humano, a saúde. E é natural que, em função disso tudo, do mundo ser um lugar extremamente perigoso, exista uma preocupação do homem contra a dor e contra a tristeza desta vida. A Bíblia diz... Bom, será que a Bíblia nos prometeu, como muitas denominações ensinam hoje erradamente, mas será que a Bíblia nos prometeu a proteção de Deus quando nós nos tornamos parte da família eterna? Será que Deus... Não, olha, veja bem. Deus pode fazer qualquer coisa, desde que esta qualquer coisa esteja dentro dos planos dele. Na verdade, não é nem dentro dos planos, porque Deus não faz planos. Deus é o dono de todo e qualquer plano. A Bíblia diz que fazer plano é coisa de homem, mas realizar as coisas é de Deus, né? Então, Deus pode tudo. Mas, em função dessas revelações progressivas de Deus, das alianças que foram feitas e da última aliança, algumas coisas com relação ao homem mudaram. E algumas pessoas continuam vivendo de algo que já não é mais assim. Há muitas passagens na Bíblia Sagrada, muitas mesmo, né, que
parecem prometer a proteção física de Deus. Porque as pessoas leem aquilo e ficam pedindo para Deus em cima daquilo que elas leram, sem se preocupar com algo que é extremamente importante quando a gente lê a Bíblia. Para quem aquilo foi escrito? Quando aquilo foi escrito e para quem foi escrito? E aí as pessoas ficam pedindo, implorando para Deus coisas que Deus não vai fazer. Porque primeiro não foi escrito para nós, né? Eu abri dizendo, nenhum salmo foi escrito para a igreja. Nem existia a igreja. Então não foi escrito para a gente. Não adianta a gente ler o salmo e falar, Senhor, está aqui na sua palavra. Porque tem gente que prega para Deus, né? Você já viu pregar para Deus? É falar. É falar para Deus aquilo que Deus falou. É pregar para Deus. Então, houve uma época, numa determinada aliança, né? Quando Israel entrou na terra prometida por Deus para Israel, e Deus falou, olha, vocês estão aqui e eu nunca vou abandonar vocês. Eu nunca vou desamparar vocês. Isso aí você lê lá em Deuteronômio 31, no verso 6. O povo entra e Deus fala, estou com vocês, não vou abandonar vocês. E Deus não abandona. Deus não mudou nada. E parece para nós hoje, debaixo do sangue de Cristo Jesus, salvos pelo Deus vivo, parece que Deus prometeu proteger todos nós contra danos físicos. Tem gente que crê nisso, ensina isso, faz campanhas e orações e promessas e não sei o que em cima disso. Se isso fosse para nós, por que haveriam tantos cristãos no mundo que lutam contra a perseguição? Existem várias localidades do mundo onde o cristão é perseguido e morto. Vez por outra a gente vê aí cristão que foi decapitado, queimado, empalado. Se isto fosse para nós hoje, cristão não ficava doente, cristão não sofreria perda, não sofreria acidente. A gente conhece, não conhece? Um monte de pessoas se dizem cristãos e que os pés vacilam. A pessoa sai fora da linha. Então Deus quebrou a sua promessa quando isso acontece? Claro que não. Claro que não, é óbvio que Deus não quebrou. Nós precisamos entender o que está escrito. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, primeira coisa, as promessas de Gênesis a Malaquias. Todo o Velho Testamento são promessas, e você pode, leia, por favor, anote, compare, né? São promessas de segurança física.
São promessas no contexto da aliança mosaica, da aliança feita com Moisés. Qual que é o contexto do Velho Testamento? É assim: quando os filhos de Israel eram obedientes a Deus, Deus derramava sobre eles bênçãos materiais e físicas. Isso aí você constata no Velho Testamento, sem muito sofrimento. Tranquilamente você vai ver isso que eu acabei de falar. O povo obedecia, Deus dava a eles bênçãos materiais e físicas. A colheita era boa, o gado não morria, os filhos vinham e se casavam e a família crescia. Está lá em Deuteronômio 28 isso. Por quê? Porque as antigas alianças sempre trataram de bênçãos terrestres. E dentre as bênçãos terrenas estava a proteção física. Quando Ezequias, esta passagem de Ezequias é usada de uma maneira tão errônea, né? Ezequias, lá em 2 dos Reis, capítulo 20, né? Ezequias foi atingido por uma doença fatal. E ele buscou o quê? A proteção de Deus. Ele invocou o quê? A aliança feita. E no Velho Testamento a gente vê muito isso. Deus protegendo o seu povo, né? Porque foi uma promessa de Deus. Promessa física e material. Foi isso que Deus prometeu. E a gente vê nos dias de hoje denominações exigindo isso de Deus. A gente vê denominações, e muitas denominações, buscando essas promessas, apresentando para Deus e exigindo. Não, porque está aqui na Bíblia, mas não foi escrito para nós isso. Nem existia igreja. Isso não é para o povo gentil, isso é para o judeu, o hebreu. Isso é para a nação de Israel, não é para nós. E o povo exige isso de Deus. Dá uma lida lá em Êxodo, olha onde a gente vai encontrar Êxodo. O Êxodo trata do quê? Da saída do povo judeu. Êxodo capítulo 1, capítulo 2, primeiro livro dos reis. Que rei que é isso? É D. João VI? Não, são os reis lá de Israel. Você está me entendendo? Isso precisa estar muito claro quando a gente lê. Reis, primeiro dos reis, capítulo 17, Jonas. O que nós temos que entender hoje, quando eu digo hoje, eu digo dos dois, de Mateus para frente. Mateus, porque, claro, é óbvio, Mateus, Marcos, Lucas, também foi escrito para judeu. Também não foi escrito para a igreja. Também não foi escrito na sua totalidade para gentios. Foi escrito para judeus. Mas como o judeu não aceitou, não quis, o Senhor Deus, nosso Pai, abriu
o enxerto dos gentios na oliveira verdadeira. Certo? Mas de Mateus para frente é que a coisa começa a ser para nós. Não é de Mateus, não adianta ser lá no Velho Testamento, não sei quem, não sei o que lá, porque o Senhor falou, porque está escrito. Mas, meu Deus, está escrito para quem? Né? Eu sempre digo, não adianta eu ficar lendo uma carta, um e-mail, um zap, que foi escrito por uma outra pessoa e querendo exigir aquilo para mim. Vou usar uma coisa assim bem extravagante até, né? Mas quem ganhou o prêmio foi o Joaquim. Não adianta você ir lá receber o prêmio do Joaquim. O prêmio é do Joaquim, quem vai receber é o Joaquim. Ele pode até dar o prêmio para você depois. Mas quem recebe é ele que ganhou. Entendeu? Se aquilo é para judeu, não adianta você ficar pedindo para você. Então, nós estamos, a partir de Jesus, debaixo da nova aliança. Tem gente que não aceita aí, não, porque está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, mas não precisa falar que está na Bíblia. Agora, está na Bíblia para quem? A partir da nova aliança, não há, eu estou afirmando categoricamente, não há nenhuma promessa de proteção em Cristo de dano físico, nem proteção material. Não há, simplesmente não há. Não há. Onde é que está? Por favor, me mostre. Se você não concorda comigo, é um direito que você tem, mas me mostre aonde é que está na Bíblia para a igreja, e às vezes eu uso o termo assim, onde é que Jesus Cristo ou algum apóstolo fala sobre este assunto de proteção física ou material para nós? Onde é que está isso? Quem falou? Né? Porque não tem. Não tem. É claro, Deus pode absolutamente tudo. Nada vai ser diferente daquilo que Deus quer que seja daquela forma. Se Deus precisar fazer qualquer coisa para que aquilo seja da forma que tem que ser, Ele vai fazer. Mas eu estou falando no geral, pedir proteção. Ai, Senhor, eu vou sair de viagem, o Senhor não deixa o carro quebrar. Gente, Senhor, me dá graça. Acabou. O Senhor não deixa o pneu do carro furar. Não tem esse tipo de proteção. Não há proteção que o cristão não vai se machucar, que o cristão não vai sofrer acidente. É claro que há atos, há situações pontuais na Bíblia para a gente entender o poder, a grandeza de Deus e o objetivo de Deus com aquilo que foi feito. Que as denominações usam isso de maneira totalmente errada, fora do contexto, fora do arcabouço, fora do... Eu estou usando tudo quanto é termo aqui para ver se eu consigo fazer você entender. Fora da proposta daquilo que foi escrito. É claro, Paulo e Lucas, que estavam lá naquele naufrágio de Atos 27, claro que Deus, teve a mão de Deus ali, é óbvio, mas por quê? Simplesmente para Paulo não morrer? Não, é porque Deus tinha propósitos na vida de Paulo, na pregação do Evangelho.
Ali não era hora. É claro, irmão Gilmar, essa história de Deus me deu um livramento. Né? Aliás, querido irmão, Deus se alegra quando alguém vai para junto dele. Jesus diz assim: aonde eu estou, eu quero que eles estejam também. Aonde está Jesus? É claro que Jesus está em todos os lugares, é óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas você está vendo Jesus aqui? Ele está na sua presença santa, no seu poderio. Mas a Bíblia diz que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão no céu. Nós precisamos entender isso. Senão a gente fica papagaiando aí. É claro que pontualmente, né, uma víbora picou Paulo. E ele estava imune àquilo, lá em Atos 28. Claro. Mas quantas outras centenas de milhares de pessoas depois foram picadas por cobra e morreram? Cristãos. Aliás, existem seitas lá nos Estados Unidos que ficam, né, brincando com cobra. E até pastor daquela seita lá já morreu picado pela cobra. Por quê? Porque as promessas de Deus hoje, irmão, tem gente que não aceita. Eu conheço pessoas próximas a mim que não aceitam isso. O que eu posso fazer? Não, Jesus não vai permitir. Não, isso é você que quer. Isso é um desejo seu. Não quer dizer que o contrário vai acontecer, não. Mas a nova aliança não fala desse tipo de proteção. A nova aliança nos protege espiritualmente e não materialmente, fisicamente. Quando acreditamos em Cristo Jesus para a salvação, o Espírito Santo de Deus entra imediatamente nas nossas vidas e nós somos selados para a eternidade e trazidos imediatamente para a proteção espiritual de Deus a partir do momento da nossa conversão e salvação. Isso quer dizer o quê? Que independente do que venha a acontecer com a gente, nós somos salvos. Independente dos esquemas de Satanás, nós somos salvos. Não vamos perder a salvação. Como está lá a salvação que Deus nos deu. Porque se você acredita que a gente perde a salvação, então essa salvação não foi dada por Deus. Ah, pastor, mas como é que é? Porque tem gente que nunca foi salva. Tem gente que nunca foi salva. Estava atuando como salvo. Ao longo das nossas vidas, Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Olha a promessa aqui para nós, Filipenses 4:7. Mas o que é isso então? É Deus nos dá graça, nos dá força, a perseverança que a gente precisa para aguentar qualquer teste ou julgamento. As pessoas que acreditam no contrário é porque não leem a Bíblia. Eu só posso pensar isso. Não estou aqui, não é isso, não estou julgando ninguém. Né? Estou julgando através da Bíblia. Mas eu não estou apontando, não é isso. Se você ler Gálatas capítulo 5, antes de você ficar descrevendo, leia a Bíblia, calma. Leia, medite,
no que eu estou falando e no que a Bíblia está dizendo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Né? É o fortalecimento para a nossa caminhada cristã, o fruto do Espírito. São as ferramentas que o Senhor nos dá para a gente vencer, afastar os ataques espirituais. Dá uma lidinha em Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Leia lá. Não há nada. Não tem problema você pedir proteção física para Deus. Não tem problema. Não é pecado? Claro que não. Senhor, eu vou passar por um procedimento, que as tuas mãos estejam nesse negócio. Enfim, não tem problema. O que a gente não pode se esquecer é que Deus não prometeu nada sobre esse aspecto para nós. Ele escolhe se Ele vai ou não te ajudar, se Ele vai ou não atender o seu pedido, porque não há promessa. É isso que eu estou dizendo para você. No Velho Testamento, a promessa é prosperidade material e proteção física. No Novo Testamento não existe essa promessa. Não quer dizer que Deus não possa fazê-lo. Eu iniciei tudo dizendo, Deus pode qualquer coisa. Agora, não depende do que você está pedindo, depende dele querer. Se você não concorda com o que eu estou falando, então eu quero convidar você para ler, antes de você escrever qualquer coisa para mim. Antes de você falar, não, eu não concordo, não é nada disso. Calma. Leia Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, você não vai encontrar isso no Velho Testamento, mas de jeito nenhum. Não vai encontrar. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E agora? Tenta relacionar esta passagem aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, com alguma passagem do Velho Testamento. Tenta. Porque a gente sempre consegue, né, relacionar passagens do Velho com o Novo, do Novo com o Velho. Tenta relacionar. Entendeu? Então, não fique entrando aí com essa gente que fica levando você para um mundo de coisas inexistentes, para um mundo de fantasia. Mas lá na Bíblia, sim. Mas para quem foi escrito? Quem escreveu para quem? Você vê que o Novo Testamento é tão direcionado, começou para os judeus. Né? Você vê que você tem as cartas de Paulo para povos, gentios, aos romanos. Você quer um povo mais gentil do que os romanos na época? Tem a carta aos hebreus, para vocês judeus, olha, vocês entenderem bem. É assim, amado irmão, querido irmão, que a gente cultua a Deus crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus querido, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado graça, sabedoria, o Senhor tem nos dado força, né? Entendimento.
E isso tem nos ajudado e tem ajudado pessoas que ouvem e creem na sua palavra. Continua, Senhor, nos guiando, falando conosco. Dá-nos, Senhor, da tua santa claridade das coisas. Ajuda-nos a entendermos, para vivermos no mundo real, na renovação da nossa mente para a verdade. Esta é a oração que eu faço nesta manhã de terça-feira, por mim, pelos meus e pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco neste culto ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.